Campinas e suas histórias. Campinas e suas histórias todas as quintas-feiras para a gente conhecer melhor a cidade que a gente mora. Claro que falamos para toda uma região, pela internet, pelo YouTube, para o mundo inteiro, mas a CBN é uma rádio de Campinas, né? Então a gente traz tudo o que faz dessa cidade, que hoje é uma metrópole, né? Mas que começou bem como qualquer outro lugar, né? Como a igreja, uma casinha do lado, e a gente vai continuar falando. Hoje falta uma semana para o Dia da Consciência Negra, sobre personalidades negras da cidade de Campinas. O professor de História Sidney Rocha está com a gente mais uma vez. Sidney, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde, Tayla, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Uma satisfação muito grande estar aqui. Toda nossa, Sidney. Bom, alguns desses têm nomes de vias aqui na cidade, né? Dessas personalidades negras. Vou começar falando de Antônio Cesarino. Quem foi Antônio Cesarino, Sidney? Cara, o Antônio Cesarino foi um cara, assim, ícone para nossa cidade. Campinas, ela tem essa cara de acolher pessoas que vêm aqui, procuram oportunidades, encontram as oportunidades e exploram os seus talentos e conseguem prevalecer na sociedade com os seus talentos. O Antônio Cesarino é um caso desses. Era um rapaz negro, o pai era peão, boiadeiro, viajava muito, perdeu a mãe muito cedo, e aqui em Campinas ele trabalhou com tudo que você imaginar. Ele foi lavrador, ele foi feitor, ele foi vendedor de porta em porta, tornou-se professor. E a grande pegada do Antônio Cesarino é que um homem negro em Campinas, década de 1860, ele montou uma escola, um colégio, tinha diferença entre escola e colégio, o dele era Colégio Perseverança. Era um colégio que atendia filhas de fazendeiros ali no Cambuí. E mesmo ele sendo negro, né, num momento aí de abolição da escravidão, né, de um racismo colocado na sociedade, ele conseguiu fazer isso, conseguiu trazer os filhos dos fazendeiros para estudarem com ele, Sidney? 70% das alunas eram colégio feminino, 70% das alunas eram filhas de fazendeiros, e a esposa dele, negra também, Dona Balbina, era professora. As filhas, Balbina e Venância, negras também, eram professoras e ensinavam a elite da cidade. O colégio desse cara era tão bom que o Dom Pedro II, em uma das visitas aqui feita a Campinas, ele veio a Campinas 5 vezes, numa das visitas ele foi até o Colégio Perseverança e deixou registrado no diário. Dom Pedro II, meu herói de infância, tinha um diário que ele anotava tudo que ele fazia, que horas comeu, onde foi, que horas voltou, e ele deixou anotado lá que teve uma excelente impressão do Colégio Perseverança. Sidney, um outro nome que nós citamos até na semana passada, né, mas não falamos aqui sobre a história dele, é do Mestre Tito, né? Mestre Tito, tem gente que pensa que ele era um arquiteto, porque ele aparece na história como o construtor da igreja de São Benedito. Então eu já vi pessoal comentando assim, que olha, o construtor, o arquiteto, não, ele era curandeiro. O Mestre Tito, ele veio para Campinas na condição de escravo, veio como pessoa escravizada aqui para Campinas, e ele era muito bom. Naquela época não tinha faculdade de medicina como tem hoje. Ah, tem uma dor de cabeça, vou ao médico. Não, meu amigo, naquela época você tem dor de cabeça, vai morrer de dor de cabeça, ou alguém vai prescrever um banho escaldante, uma sanguessuga na sua testa, sei lá. A medicina não estava avançada como está hoje, não tinha médicos como tem hoje, então se valia muito da figura do curandeiro, e o Mestre Tito era um excelente curandeiro, tão bom curandeiro que ele foi indicado pelo Dr. Ricardo Gambleton Doughty, um médico irlandês que morava em Campinas, médico super exigente, e elogiou e apontou, falou, olha, se alguém precisar, tem o Mestre Tito aqui, um ótimo curandeiro. E ele atendia pessoas ricas também, ficou rico. E o cara de escravizado, ele ganhou dinheiro, ele era um escravo de ganho, ele podia trabalhar, ficava com parte do dinheiro e partia para o dono dele. Ele comprou a própria alforria, comprou a alforria da esposa e depois comprou, amigo, 4 casas enormes na região central da cidade. Olha só, é um dos empreendedores de sucesso do início da história de Campinas, o Mestre Tito. E agora, esses eu confesso que eu não conheço, não sei se nosso ouvinte conhece, você que vai passar pra gente. Quem foram Mateus e Rita? É um casal, né? Mas que casal é esse, Sidney? É um casal de angolanos. A literatura não traz muitos detalhes sobre eles, mas é icônico para nossa cidade. Olha, Campinas, quando foi fundado, quando se transformou em vila, quer dizer, quando teve
a sua autonomia administrativa declarada em 14 de dezembro de 1797, foi feito um censo na cidade. Campinas tinha 2.107 pessoas, imaginou isso? E é curioso que você já olha assim, para a certidão de nascimento da cidade, vamos dizer assim, na autodireção, tinha 2.107 pessoas, tinham 4 padres, 12 mendigos, assim descrito na literatura, e 700 africanos. Então, desde o começo, os documentos já vão nos mostrando a fundamentação da nossa cidade lá atrás não mudou em nada em relação ao que é hoje. Né? Por exemplo, tem aqui do lado um complexo penitenciário com 15 mil pessoas. Cara, a figura do indivíduo preso ou foragido está presente em Campinas desde essa época, porque foram 2 foragidos da justiça que ajudaram na construção da Igreja Matriz, por exemplo. Então, não tem nada de novo debaixo do sol, nenhuma novidade. E dentro assim, desse conjunto de elementos que vão compondo o cenário da população de Campinas, tem o Mateus e a Rita, que eram 2 escravizados que se casaram em Campinas, e foi o primeiro casal a ser casado em Campinas. O primeiro matrimônio de Campinas foi entre o Mateus e a Rita, que eram 2 escravizados. Eu acho isso o máximo assim, para a história da nossa cidade. Onde foi? Na Igreja Matriz, que a gente chama... hoje é a Igreja do Carmo. Na época, o pessoal chamava de Matriz. Depois ela passou a ser a Matriz Velha, quando construíram a catedral passou a ser a Matriz Nova, e a igreja que tinha ali onde é a Igreja do Carmo era a Matriz Velha. Foi ali o casamento. Professor, e nessa lista de personalidades negras aqui da cidade, a gente tem também um repórter e escritor, né? Júlio Mariano. Cara, o Júlio Mariano, eu li um livro dele, e ele tinha que fazer muitas publicações. O cara era demais, ele escrevia muito para o Jornal da Cidade, e ficou assim um bom tempo escrevendo e acompanhando a história da cidade. Então ele escreveu um livro no qual ele descreve um panorama geral da cidade, e assim, excelente escritor, uma pessoa que nos ajuda demais a entender a história de Campinas no tempo dele. É um escritor do jornal da época. E é possível encontrar esses textos em algum museu aqui da cidade? Se encontra. Sabe um lugar que é escondidinho, que é da prefeitura, é escondidinho, e ninguém conhece, mas, cara, super recomendo a visita? Dentro da Estação Cultura de Campinas, é uma portinha, uma biblioteca que tem lá. Cara, mas tem preciosidades. Lá tem um livro do Castro Mendes, retratando a cidade de Campinas através de desenhos, através de imagens, que é maravilhoso. Não só isso, mas tem muitos outros livros lá que são maravilhosos. Tendo tempo, tendo oportunidade, eu sugiro, vá até lá e conheça a história da cidade. Tem tesouros ali. Sidney é um jovem, mas como todo professor de história, historiador, já pesquisou muito, né, aqui sobre a cidade e traz pra gente toda semana histórias novas. Mas tem um escritor de histórias da cidade que você conheceu, também negro, Jolumar Brito. Jolumar Brito, o nome do cara era João Batista de Sá. É impossível estudar a história de Campinas sem conhecer a obra do Jolumar Brito. É uma leitura que é enfadonha, uma leitura técnica. Ele descreve documentos, ele pega uma informação que ele poderia dizer: Joãozinho foi ao mercado. Cara, o Joãozinho, antes de sair de casa e chegar no mercado, meu amigo, tem um contexto ali que você precisa de ler com um dicionário do lado para entender do que o cara está falando. Uma linguagem técnica, uma linguagem rebuscada, uma linguagem rica, forte, e que nos permite compreender com minúcias de detalhes muitas histórias da cidade. E ele conta umas histórias, por exemplo, o Jolumar Brito conta uma história que eu só acredito que foi ele que contou, que houve um julgamento na cidade de Campinas, lá com relação ao Coronel Quirino. Alguém fez uma troça com ele e colocaram, vestiram um boneco, um espantalho, como se fosse um grande coronel da cidade, um grande major da Guarda Nacional, e vestiram com as roupas parecidas com o desse major, calçaram de acordo com os calçados desse major, identificaram como major e colocaram o espantalho pendurado no centro da cidade. O espantalho foi julgado pela justiça. Então, o Jolumar Brito, ele mexe profundamente assim, nos documentos da cidade e traz, além de coisas assim, do cotidiano, ele traz coisas bastante estruturais sobre a cidade. Ele escreveu mais de 30 volumes sobre a história de Campinas e era um homem negro. Professor, e o Jolumar Brito, além também de trabalhar aí como escritor, né, jornalista, também era conhecido como a voz de Campinas, também tinha programas de rádio sobre a cidade, é isso? Olha, eu tô para te dizer que ele foi o primeiro
radialista de Campinas. Eu estou para te dizer que ele foi o primeiro. Eu gosto muito de cruzar informações para não falar bobagem, mas 2 referências que eu já li até agora dão conta de que ele foi o primeiro radialista de Campinas, sim. E eu acabo de pesquisar, porque daqui a pouco vai entrar no ar na tela. Existe no Prime Video, Amazon Prime Video, um documentário, Jolumar Brito, A Voz de Campinas. Confesso que eu já vou assistir Tá de hoje. brincadeira que existe isso. Pois é. Também fiquei curiosa para assistir, viu? Inclusive Vamos tem no pra ele, YouTube então, também. Foi contemplado. Tem no YouTube também. Olha, eu vou acompanhar isso aqui. Obrigado por me falar isso, eu vou procurar também. Muito, muito interessante. Bom, Sidney Rocha, professor, historiador, trazendo pra gente as personagens negras de Campinas, uma semana antes do Dia da Consciência Negra, porque a gente quer homenagear essas pessoas. Semana que vem a gente volta com nomes de ruas, né? Com os donos das casas tradicionais aqui da cidade de Campinas. Muito obrigado pela participação com a gente, Sidney. Grande abraço para você, até a semana que vem. Obrigado pela oportunidade e até a próxima semana. Até, professor, muito obrigada. Agora 3h49. Agosto é o mês